Estamos de volta agora, continuando com solutos líquidos, no qual nós temos o exemplo 2. Ele quer preparar uma solução agora de HCl com a concentração de 6 mols por litro em um volume de 100 ml. Além dele dar a densidade de 1,18, ele deu a pureza de 36%. O que é isso? Alguns reagentes, alguns solutos, eles não têm a pureza de 100%. Se eu pegar um frasco, por exemplo, de HCl, que é um líquido, ele vai ter a pureza de 36%. Então, 36% é ele, o restante é tudo impureza, que é proveniente durante o processo. A mesma coisa é para alguns outros reagentes, igual, por exemplo, água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, como é também o hidróxido de amônio, o NH4OH. Então, esses reagentes, eles não apresentam a pureza de 100%, eles têm uma pureza baixa. Então, é necessário a gente fazer a transformação. Então, continua do mesmo jeito, no qual, nesse caso, ele pediu para calcular a concentração molar, saber como que a gente prepara a solução se a concentração molar for 6 mols por litro. Então, a concentração molar ou a molaridade é dado através dessas duas equações. Como a gente tem que medir esse volume que a gente quer pegar do líquido, então a gente tem que calcular a massa primeiro. Então, em vez da gente colocar na primeira equação, iremos usar a segunda equação, no qual a concentração molar nada mais é do que o M1 sobre massa molar vezes o volume. Beleza? Concentração molar é 6 mols por litro, que ele está dando. A massa do soluto do HCl nós não temos, nós iremos descobrir. A massa molar é do HCl, nós temos que calcular, vezes o volume da solução. Lembrando que o volume sempre tem que ser dado em litros. Como que calcula então a massa molar do HCl? Então tem que contar a quantidade de cada átomo e multiplicar pela sua massa atômica. Então aqui tem um hidrogênio, então vai ser 1 vezes a massa atômica dele, que é 1 também. Então 1 vezes 1 dá 1. Quantos cloros tem? Tem um cloro. A massa atômica do cloro é 35,5. Então 35,5 vezes 1 é 35,5. Mais 1 do hidrogênio, então deu 36,5 gramas. Grama por mol. Então essa é a massa molar. Então é só substituir na equação. A concentração molar é 6 mols por litro. É igual M1 é o que iremos descobrir, dividido pela massa molar, que é 36,5 vezes o volume. Quanto que é o volume? 100 ml, só que tem que estar em litros, que é 0,1 litro. Como que resolve? Multiplicação, de duas frações. Igualdade de duas frações, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Então vai ficar M1 vezes 1 é igual a 6 vezes 36,5 vezes 0,1. Então o M1 vai dar aí 20 quanto? 21,9. Beleza? 21,9 gramas. Só que ele é um soluto líquido. Então, se ele é soluto líquido, a gente tem que usar a densidade. Além disso, ele tem a pureza de 36%. Então essa pureza é massa. Então, a gente tem que fazer em relação à massa. Então, vai ser assim, que vou fazer aqui de vermelho. 21,9 gramas. Se a gente pesar isso daí, tá com a pureza de 36%. Só que a gente não quer 36%. Nós queremos tudo, a gente quer 100%. Então 100% embaixo do 36%. Regra de 3. Do lado esquerdo, porcentagem embaixo de porcentagem, então do lado esquerdo vai ficar massa embaixo de massa. Agora estou fazendo uma regra de 3, então também multiplico cruzado. Então vai ficar 36 vezes M, 36 vezes M é igual a 21,9 vezes
100. 21,9 vezes 100. Passando lá para cima aqui, ó. Como é que vai fazer agora? O 36 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. 21,9 vezes 100 é quanto? Isso, é 2.190, beleza? Além disso, o 36 está multiplicando, então ele passa dividindo. 2.190 dividido por 36 vai dar 60,8. Então, essa divisão aí, então a massa vai ser 60,8. Qual que é a unidade da massa? A massa sempre é dado em grama. Aqui não vai caber, então você coloca aí na frente. Então, é 60,8 gramas. Mas continua o mesmo problema. Então, não tem como pesar, porque ele é volátil. Então a gente tem que usar a densidade. E foi dada, a densidade é 1,18. Então, a pureza é para a gente transformar. Como o recipiente lá é só 36%, se fosse 100%, a gente iria pegar 21,9 gramas. Só que é só 36%. Então, eu vou ter que pegar uma quantidade a mais, porque eu estou pegando também impureza no recipiente, beleza? Então eu tenho agora transformar a massa para volume. Então, a densidade é a massa sobre o volume. Então substituindo aqui, então vai ficar, quanto que vale a densidade do HCl? A densidade do HCl é 1,18. É igual à massa que nós acabamos de calcular, que é 60,8 gramas, dividido pelo volume que a gente vai encontrar. Igualdade de duas frações, multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado, vai ficar como? 1,18 vezes V, 1,18 vezes V, é igual a 60,8. 1,18 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, o volume vai ficar 60,8 dividido por 1,18. Realizando essa divisão aí, o volume, o V, o volume encontrado vai ser quanto? 51,5 ml. Então, esse é o volume. Por que ml, Gabriel? Porque a densidade é dada em grama por ml. A massa está em grama, o volume vai ter que estar em ml. Então, para eu preparar uma solução de HCl 6 mols por litro, isso, se eu tiver um volume de 100 ml, quero preparar um volume de 100 ml, então eu preciso primeiro pipetar 51,5 ml de HCl concentrado. Lembrando que HCl é um ácido. Eu posso colocar direto na água ou eu coloco primeiro ele e depois coloco água? Eu coloco ele direto na água. Então tem que ter a água no becker primeiro, um pouco de água, né? Vou acrescentar os 51,5 ml de ácido, vou observar que vai aquecer. Depois que esfriar, eu transfiro para o balão. Lembrando que esse volume de água que você coloca no becker não pode ser muito grande, porque não pode ultrapassar esses 100 ml. Lembrando que você vai ter que medir 51,5 ml do ácido, beleza? Espero que tenha ficado mais claro. Vai ter mais exercícios aí depois para vocês fazerem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.